Vamos lá. A figura nos apresenta os modos de vibração de um tubo aberto e de um tubo fechado. Então você tem duas representações aqui no desenho, né? O tubo aberto é aquele cujas duas extremidades são abertas, que é o da esquerda. O da direita, que é o tubo fechado, é que tem uma das extremidades fechada. Aqui, tá vendo? Aí fala assim, ó, V é a velocidade das ondas longitudinais na coluna. Nessas condições, as frequências fundamentais, ó, minha dica aqui, ó, quando você lê aqui, ó, frequências fundamentais, algo que é fundamental é algo que é o básico, é a base. Então, quando você lê isso aqui, ele está se referindo ao primeiro harmônico. Primeiro harmônico é a frequência de vibração fundamental dos corpos. Ok? Então, nessas condições, as frequências fundamentais do tubo aberto e do tubo fechado, nessa ordem aberto e fechado, são respectivamente, né? Então, vamos lá. Então, ele quer a frequência de vibração de ambas as ondas nos dois tubos para o primeiro harmônico. Então, vamos puxar aqui, ó, vou colocar como tubo 1 e tubo 2. O 1 é o aberto e o 2 é o fechado. Vamos por 1 aqui. Bom, vamos supor que você não lembre da equação. Eu passei uma equação que a gente chegou nela para você. A gente vai chegar nela de novo. Ó. Eu posso escrever o comprimento do tubo em função do comprimento da onda estacionária gerada dentro desse tubo. Então, se o comprimento dele é L e ele vai ser escrito em função do comprimento de onda, o que eu vou olhar? Eu vou olhar quanto de comprimento de onda eu tenho aqui. Vocês me respondem, meninas, quanto de comprimento de onda eu tenho no tubo 1 aqui, ó? Tá difícil de ver? Meio lambda. Isso, meio lambda. Olhando na horizontal, você teria um desenho assim, ó. Não é? Ou sabe como você pode contar para você não se perder, ó? Cada um dessas coisinhas é metade, ó. Cada pedaço desse aqui, ó, é metade de um ventre. Um ventre é meio lambda. Se eu tenho duas metades de meios, eu tenho um meio, né? Então, que é um quarto mais um quarto. Então eu tenho aqui um lambda sobre 2, ok? Só que, quando a gente fez isso em sala, a gente viu que se eu aumentasse a vibração, eu ia aumentando o número de meios lambdas que eu ia colocando. Então tem um N multiplicando aqui, que vai representar o nosso número de harmônicos. Vou dar uma revisão aí com vocês. Portanto, aqui eu tenho que olhar para qual harmônico ele está falando. Ele está falando do primeiro harmônico. Então aqui é 1. Portanto, isso aqui vai ser escrito da seguinte forma, né? Comprimento L igual a 1 vezes lambda sobre 2. Só que ele quer a frequência fundamental. Então é o F. Logo, eu vou vir aqui no meu querido lambda e vou escrevê-lo como V dividido por F, né? Como vai ficar isso aqui? L igual a V sobre F dividido por 2. Então, L é igual a V, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2Fs. Então, o F vem multiplicando e o L dividindo. Então, isso aqui vai ficar assim, né? F é igual a V sobre 2Ls. Essa é a frequência no aberto. Tudo bem, galera? Beleza. Fechado agora. É o 2. Mesmo L, né? Mesmo L. Agora cuidado, hein? Quanto de comprimento de onda tem aqui, ó? Ó, lembra que é metade do ventre. Um quarto. Muito bom.
um ventre, uma salsichinha meio lambda. Se eu tenho metade do ventre, eu tenho metade da metade. Então eu vou ter um lambda sobre 4. Tudo bem? Um lambda sobre 4. Ok? Agora aqui, eu tenho N, né? Aqui, que quando a gente fez no tubo fechado, a gente viu que esse cara aí tinha uma condição. Alguém lembra da condição desse cara? Ó, a condição do tubo aberto é que o N ele pertencia aos números naturais menos o zero. O que mandar aqui? Tem que ser ímpar. 1, 3, 5, por aí vai. E aí cada harmônico corresponde a um desses valores, né? Então vai ficar L igual primeiro harmônico N1, então vai ficar lambda sobre 4. O procedimento é o mesmo que a gente fez aqui no tubo aberto. Então vai ficar V sobre F sobre 2. O L é igual a V sobre 2Fs. Então, o nosso querido F vale V sobre 2Ls. A alternativa correta dessa questão, alternativa B de bola. Sobre 4, né? Gênio da lâmpada. Falei que é sobre 2 ali, mano. Tô ficando louco. Tô ficando maluco, viu, galerinha? Sobre 4, né? 4. Mesmo procedimento, então vai ficar V, só que agora 4 Fs. Então o F vem multiplicando o L dividindo, V sobre 4Ls. A alternativa correta, alternativa A. Belezinha, gente. Cabral, sei que estava com bastante dúvida nisso, se manifestou mais. Tudo bem? Deu para dar uma recordada? Sim? Ó, agora que recordou, vai vir uma questão um pouco mais difícil, que é a questão 292, tá? Mas já é um pouco pior. Sim, Giovana, ó, se não esquecer mais. Independente do tubo, você vai ter formato de onda estacionária lá dentro, tá? Então, ó, você pode ter coisa desse tipo aqui, ó. Eu vou colocar uma figura mais completa aqui, com mais ondas, ó, para você não se perder. Imagina que eu tenho isso aqui dentro de um tubo, tá? Fiz onda até demais aqui. Cada um desses aqui, ó, é um ventre, tá vendo? Ó, cada um negócio desse aqui é um ventre, ó. E cada um deles vale lambda sobre 2. Por quê, ó? Isso tudo aqui é um lambda só. Então, cada ventre é meio lambda. Se você olhar a figura ali, ó, metade, eu tenho duas metades de ventre. Então, ali eu tinha duas metades de ventre. Tá vendo? Ó. Aqui eu tinha metade de um ventre, metade da metade. No desenho lá eu tinha só isso aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá vendo? Então eu teria metade de meio e um quarto. Sacou? Pode pensar assim sempre. Que não tem erro. Agora foi? Bom, hein? Vamos lá. Vamos ver essa questão número 292 aí da VUNESP também. Um tubo de 1 metro de comprimento é fechado em uma das extremidades. Já faz o desenho, mano. Já faz o desenho para não ter erro. Então eu desenho o tubo aqui. Ó.
fechado em uma das extremidades, né? Então ele é assim, certo? Ele é nesse formato aí. Tá. Ele tem 1 metro de comprimento? Beleza. Então eu vou vir aqui e vou marcar esse 1 metro nele. Nossa. Ó, veio aqui. Marco exatamente esse meu 1 metro. Ok? Um fio esticado é colocado transversalmente, próximo à extremidade aberta. Beleza. Vou esticar um fio transversal ao tubo. Como deve estar esse fio? Quero que vocês me digam. Interpretação de texto e saber o que significa transversal. Vou fazer o fio de vermelho aqui. Galera, transversal. Como tem que estar o fio aqui? Não é diagonal, rasa. É um fio só. Ligando as pontas. Que pontas, Gabi? Galera, algo que é longitudinal é ao longo daquele algo. Algo que é transversal, algo que corta. Então, se o fio é transversal, próxima à extremidade fechada, ele está aqui, ó. Ou próxima à extremidade aberta, ele está aqui, ó. Esse é o meu fio. Transversal ao tubo. Ok? Então, ele está fixo aqui, ó. O fio de 0,4 metros de comprimento. Então, o fio tem 0,4, né? Vou colocar aqui, ó. E massa, 0,8 gramas. Então, a massa do fio ali, vou colocar aqui, ó. 0,8 gramas. Está preso em ambas as extremidades, ó. Está preso. E vibra em seu modo fundamental. Não, ó. Quem está vibrando é o fio. Então aqui é a corda. Então aqui, primeiro harmônico de corda vibrante. Ok? Primeiro harmônico de corda vibrante. Tá. Em consequência, a coluna de ar vibra em ressonância em seu modo fundamental. Então você tem duas coisas aqui. Você vai ter uma corda vibrando e a vibração dessa corda vai mexer as moléculas de ar no seu entorno. Essa vibração das moléculas de ar vai fazer com que eu tenha ondas estacionárias geradas dentro do tubo. Então eu tenho a vibração no tubo e tenho a vibração da corda. Ambas as coisas na sua frequência fundamental e em ressonância. Muito importante também. Pergunta aí, ó. Dada a velocidade do som no ar, velocidade do som, como sendo 340 metros por segundo, os valores da frequência das vibrações da coluna de ar e da tensão no fio são respectivamente quais? Frequência de vibração do ar e a tensão do fio, a força de tração do fio. Entendeu a pergunta e a situação, gente?
É uma questão um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos usar os conceitos que a gente sabe aqui, né? Bom, vamos direto para a pergunta. Uma delas é a frequência de vibração do ar. Eu já tenho a velocidade do som no ar, então vamos usar a equação fundamental do ondulatório, que é igual a lambda F, certo? Então o F, que é o que eu quero, é 340, que é o V, sobre o lambda, que aí eu desconheço. Lembrando que essa frequência corresponde ao ar dentro do tubo. É a vibração do ar. É exatamente o que a gente analisou na questão passada. Ok? Vamos lá. Este tubo, ele é aberto ou ele é fechado? Fechado. Ah, legal. Então eu posso escrever o comprimento do tubo em função do lambda. Não posso? E aí aqui, galera, a gente já vai fazer direto, ó. L é igual a lambda, aqui é a lambda sobre 4, né? Convenhamos, aqui é a lambda sobre 4. Generalizando a equação, ela fica assim, né? Puxando para fora aqui, ó. L é igual ao número vezes lambda sobre 4, sendo N na condição 1, 3 e aí vai, né? Vamos lá? 340 sobre quanto? Quanto vale o N aqui, gente? 1. 4 vai multiplicando lá, então aqui vai ficar 4L, né? Se o L é 1 metro, isso aqui é 340 dividido por 4, certo? Quanto que dá isso aqui? Não lembro de cabeça. 8,5, né? Ó, essa é a frequência de vibração do ar. Até aqui tudo bem, gente? Legal. Agora eu tenho que achar a força de tração no fio. Pessoal, e aqui você tem que ter um pouco de manha da situação. Por quê? Ele te deu dados que normalmente ele não dá de uma corda. Por exemplo, a massa dela. Se ele tiver a massa, você tem que calcular uma tração, pensa, pô, lei de Newton, mas ele tirou a massa da corda. Se você tem ou tiver a velocidade de vibração da corda, você consegue calcular essa tração, porque o V ele é a raiz da força aplicada sobre a densidade linear da corda. Opa, obrigado, Giovana. Verdade, né? Coloquei 0,8 gramas, mas é 8 gramas de massa, né? Obrigado. Bom, portanto, eu não sei a velocidade da corda. Não sei. Não sei mesmo. Porém, eu sei que ela vibra no seu modo fundamental. Cordas vibrantes têm a mesma relação que tubos abertos. A gente viu isso em aula. Então, eu posso abrir esse V como lambda F, sendo o lambda exatamente a expressão de cordas vibrantes do primeiro harmônico, que é a mesma que a gente usou aqui no tubo aberto, né? É a mesma. Portanto, no lugar do lambda, eu vou ter que substituir por 2 vezes o L, né? Passo 2 multiplicando aqui. Então, isso aqui vai ficar como? 2 vezes L vezes a frequência igual a raiz de T, densidade linear da corda, massa sobre seu comprimento. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Aqui, para assumir com a raiz, eu tenho que levar o quadrado dos dois lados, né? Então aqui fica como? 4
L quadrado. O L da corda é 0,4, certo? Então vai ficar 0,4 ao quadrado. Não sei a frequência da corda, mas eu sei que está em ressonância. Se está em ressonância, a frequência é igual. Então, se a frequência do ar é 85, a frequência da corda também é 85. Olha o conceito, né? Ao quadrado. 2L saiu daqui, Cabral. O lambda da vibração da corda, a expressão é essa aqui, mesmo aqui de tubo aberto. Então, lambda é 2 vezes L para o primeiro harmônico, que é a situação, a questão de cima. Bem? E aí eu sumindo ali com a minha raiz, eu fico com T, que é o que eu quero, sobre quem? Ó, a massa é 8 gramas. Para que a força seja em Newton, isso aqui tem que estar em quilo. Então, 8 vezes 10 a menos 3. E o comprimento é 0,4. Então, é 8 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,4. Vou fazer o 8 por 0,4 já? Dá 20, né? Então, vai ficar 20 vezes 10 a menos 3. Ok? Galera, aqui eu vou fazer a conta direto, tá? Porque, ó, 0,4 vezes 0,4 é 0,16 vezes os 4, 0,64 vezes 85 vezes 85, 4.624 vezes 20 vezes 10 a menos 3, 0,02, dá 92,48. Que equivale à alternativa correta, alternativa B de bola. Tá aí a questão que envolve a corda e tubo junto. Beleza? Dá uma olhadinha, ver se está tudo certo. Legal essa questão, né? Questão completinha, né, Giovana? Completinha. É difícil porque tem mais conceito, exatamente, Raso. Se o cara lê em ressonância e passa batido, na hora que ele chega aqui, ele fala, putz, e a frequência da corda? Não sei. É, realmente, você não sabe. Mas por ele falar que está em ressonância, se você calcular lá antes, você sabe a frequência da corda. Né? Ressonância, galera, é quando materiais distintos vibram na mesma frequência. Tá bom? Tem aquela questão do copo, lembra? Que o cara consegue quebrar a taça com a voz. É isso. Beleza? Alguma dúvida? Ó, não sei qual ou quais de vocês vão prestar VUNESP, mas é um vestibular em que esse tema é comum, tá? Tubos e cordas vibrantes. Na VUNESP é bem comum, tá? Quem for prestar Unesp aí, já sabe, ou Barro Branco, ou Medicina no ano 9, cai, isso cai, tá bom? Ah, prestou VUNESP, Ana? Pra MED, né? Pra MED. A acústica caiu no ano passado no Enem? Não, caiu fenômenos ondulatórios. Não caiu na prova? Tá. Dá uma olhadinha nas provas da Unesp, que a VUNESP faz. Normalmente cai. Pode ser que nesses daí não, né? Que aí depende também da instituição. Tudo bem, Raso, não tem problema. Talvez caia. Fica atento a esse tema, tá, Ana? Eu sei que quando a VUNESP faz prova para a Unesp, cai, tá?
Galera, então fazer a chamada. Deixa eu colocar aqui. Terceiro ano. Física. Vamos lá. Ana, tá aí, né? Tá falando até agora. Internet. Legal, tá. Ana tá aí. Gabriel não. Gabriela está aí. Giovana Cabral também. Giovana Nunes não. Guilherme Raso estava aí sim até agora. Igor, estou vendo. Júlia não está. A Júlia tem a questão do voo dela lá, né? Luana não. Murilo não. Nathalie está aí. Raíssa não. E Sara não. Ana, sim, é a nossa última semana de aula, a não ser para quem vai ficar de reta final, que eu acho que vai ter mais uma semana. Se eu não me engano, se vai ter aula, se vai ser sua prova, tem que ver com a Lu. Mas eu acho que essa é a nossa última semana de aula. Tá bom? Gente, então a gente ainda tem mais uma aula hoje, a gente ainda se vê, ó, só para vocês verem aqui. Questões aqui, ó. Tinha colocado mais uma de ondulatória da Unicamp, uma questão bem recente da Unicamp. Ótica, calorimetria, quantidade de movimento. Tá? Tinha separado esses temas para a gente ter aula hoje. Talvez eu pule as de ondulatória, hoje já falamos aqui um pouquinho, para falar de ótica. Então na próxima aula a gente volta falando de ótica. Tá? Então galera, vai lá para o intervalo e boas aulas para vocês. Tá bom? Beijão.